Tenho fé, acredito no Brasil e tenho certeza que o Brasil não se acaba com o atual governo. Por vezes, eu perguntava, meu Deus, o que eu fiz para merecer um sacrifício como esse? Depois eu comecei a mudar. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Não tem satisfação maior do que aquela do dever cumprido. Ter a consciência que fizemos o melhor. Encontro nesse país muita gente que pretende voltar ao Brasil e vão atrasar um pouco mais esse retorno. Muitos outros agradecem aos Estados Unidos pela oportunidade de aqui poder ficar. Mas por melhor que estejamos aqui, sempre nos preocupamos com os nossos amigos e parentes que lá ficaram. Entendo o que vocês passaram quando para cá vieram. A adaptação realmente é muito difícil. Com todo respeito a todos os países do mundo, não existe país melhor do que o nosso Brasil. Encerrando, mas ficando aberto a perguntas. Tenho certeza, Deus é brasileiro. Muito obrigado a todos vocês. Fico aberto a perguntas aqui agora. Senhor presidente, se o senhor puder falar sobre o crescimento do socialismo na América Latina e por que isso é um problema global. Nós sabemos que a esquerda busca igualar a população, mas igualar na miséria. Eu não culpo os eleitores de esquerda por isso, que, afinal de contas, foram doutrinados nas escolas para seguir essa linha. Mas tem que ser o trabalho de cada um de nós para mostrar a essas pessoas que elas estão no caminho errado. E temos, infelizmente, exemplos para mostrar, como no Brasil, a nossa querida Venezuela. O país tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas que o povo vive numa situação de pobreza quase absoluta. E temos assistido outros países da América do Sul que elegem os seus representantes de esquerda, que o caminho da pobreza, da miséria, é igual para todos eles. Essa preocupação é mundial. Já conversei com o chefe de Estado anterior aqui sobre a Venezuela. E nós não queremos que o Brasil siga a esse caminho. Só por uma cidade do estado de Roraima entram por dia, em média, 700 venezuelanos fugindo da fome, da miséria e da violência. Chegam, em média, pesando 15 quilos a menos do que eles tinham há alguns anos. Lamentamos essa situação, mas sabemos da dificuldade para a Venezuela voltar à sua normalidade. A gente lamenta que um expoente da política brasileira tenha colaborado para que a Venezuela chegasse a essa situação. A liberdade é como um grande amor. Ele tem que ser todo dia cuidado. É uma curiosidade minha que, apesar de todos os problemas na Venezuela, essas ideias ainda encontram alguma popularidade. Infelizmente, encontram. Os discursos fáceis arrasta muita gente. É a promessa de um paraíso aqui na Terra. No Brasil, por exemplo, tínhamos recuperado picanha e cerveja. Nós, por exemplo, tivemos uma taxa de emprego melhor do que 2018, levamos água para o nosso Nordeste, triplicamos com responsabilidade o valor de um auxílio chamado Bolsa Família. Alguns estados do Brasil estavam na condição de pleno emprego. O agronegócio funcionando com a maravilha. Vocês não tiveram notícia do MST no Brasil, no meu governo? O número de mortes passou de 60 mil para 40 mil por ano.
Temos planejado a construção de eólicas na costa do Nordeste para gerar energia o equivalente a 50 Itaipus. O nosso ministro, atual governador de São Paulo, de nome Tarcísio, temos pré-contrato para 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil, tudo pela iniciativa privada. Ou seja, o Brasil estava indo muito bem. Não consigo entender quais foram os motivos que resolveu ir para a esquerda. Algo que prova que nós estamos do lado certo é que as pessoas normalmente migram dos sistemas totalitários para os sistemas livres. Nós vemos, por exemplo, as pessoas vindo de Cuba para os Estados Unidos e também de Nova York para a Flórida. Eu gostaria que o senhor comentasse essa migração de pessoas dos regimes totalitários para os regimes livres. É igual quando caiu o Muro de Berlim, né? Para onde foi o povo? Já tivemos momentos que o ditador Maduro fechou a fronteira, não permitindo que seu povo viesse para o Brasil. Eu não vi nenhum petista fugindo para a Venezuela. Eu gostaria de perguntar sobre o novo governo e o novo presidente, o perigo que ele representa para a economia. Eu acho que isso é muito interessante, especialmente para as pessoas, os americanos que estão aqui presentes. Eu vou dar apenas um dado, um número, que os números são incontestáveis. Vimos criando, ao longo de 2022, uma média um pouco acima de 200 mil novos empregos por mês. Em dezembro agora, praticamente com o governo outro assumindo, perdemos 430 mil empregos. E, geralmente, essas pessoas são as mais pobres. Gostaria que fosse diferente, mas entendo que em janeiro teremos também uma grande perda no número de empregos. Isso é muito ruim para nós no Brasil. Sem emprego, sem picanha e sem cerveja. Mas, no fundo, a gente fica com pena dessas pessoas. São pessoas humildes que são enganadas. Não vejo, com os bons olhos, o futuro da nossa economia com as medidas adotadas pelo atual governo. E é a economia que dita, o futuro de um regime. Então, os pais fundadores americanos alertaram sobre o perigo de juízes, do judiciário, ter muitos poderes, muito poder. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa situação que acontece não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Quem legisla é o poder legislativo. Infelizmente, não raras vezes, o poder judiciário tem legislado no Brasil. Quero dar um exemplo apenas, que vai ser difícil vocês entenderem. Propriedade privada. No Brasil, quando se invade uma propriedade, você entra na justiça para que aquela propriedade volte a ser sua. Em especial no campo, os processos levam, em média, acima de 10 anos. E agora, o nosso judiciário criou mais uma situação a ser cumprida depois do trânsito julgado para que aquela propriedade volte para o seu dono original. Depois desse longo processo judicial, depois do trânsito julgado, ainda vai para uma comissão indicada pelo atual governo, para decidir se efetivamente a propriedade vai ser entregue ao seu dono original ou não. Por vezes, temos notícia da possibilidade do judiciário decidir sobre aborto no Brasil. Esperamos que isso não aconteça, apenas esperamos. Dos 11 ministros supremos, eu indiquei 2. Obviamente, entre as características deles, ela não ser pró-aborto, ou melhor, serem pró-vida. Então, nós percebemos que quanto maior o governo, menor o cidadão. Para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua fé e da importância da sua fé nessa luta contra o marxismo.
Primeiro, estimulando a liberdade de sua forma o mais ampla possível. Quem deve dar o norte para o país é o seu povo. Assim, eu fiz o máximo que pude ao longo dos meus 4 anos. Quanto menos a população procurar os políticos, melhor é para aquele país. Fugirmos do populismo e dar meios para o povo trabalhar. Essa é a maneira correta de nós fugirmos do comunismo, do socialismo e sonharmos e sermos de fato uma grande nação. I just want to say thank you to Pedro for interpreting. Has he not done a great job? That's not easy. And God bless you, Mr. President. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns.